bem-vindos a mais um podcast, o Mais BíbliaCast. Esse é o nosso segundo episódio, nós estreamos semana passada, estivemos aqui com o Joelcio falando aqui sobre essa série que nós estamos vivenciando tanto na igreja quanto aqui no podcast sobre teologia. Deixamos aquela forma de fazer para trás, né, onde era apenas no YouTube. Estamos aqui dentro do estúdio e essa transmissão aqui você tanto vê pelo YouTube quanto você pode ouvir pelo Deezer, pelo Spotify. E como eu disse, esse é o segundo episódio. No primeiro nós estivemos aqui com o Joelcio, foi um tempo muito bacana, falando sobre teologia. Será que teologia é para todos nós ou não? O que é que significa teologia? Foi um tempo muito bacana. Se você não assistiu, se você não ouviu, te convido a ir lá, tanto no YouTube, de novo, YouTube, Deezer ou Spotify, escute, veja, porque foi muito bom. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo episódio, estamos com um convidado muito especial, ele que é professor, doutor, Hamilton Pernick, mas também ele é teólogo, pedagogo, ele é esposo da Gabi, pai da Giovana. Seja bem-vindo, Hamilton. Olá pessoal, que prazer tratar dessa temática hoje. Boa noite, Joelcio, boa noite, Yuri, boa noite a todos aqueles que nos escutam. E vai ser um prazer essa mesa aqui com vocês. Bom, eu tô aqui do meu lado com o Joelcio, né? Já esteve semana passada com a gente aqui, ministrando, né? Falando sobre o tema. Hoje ele tá aqui dividindo aqui a bancada aqui para fazer as perguntas, para jogar essas perguntas aqui pro Hamilton. Joelcio, fala aí pra gente o que é que a gente vai vivenciar hoje, o que é que vai ser discutido hoje nessa mesa. Yuri, a gente vai conversar muita coisa mesmo, viu? A gente começou aí falando um pouquinho sobre o que é teologia, né? E hoje o Hamilton vem aí com essa pegada sobre a questão da história, né? Como é que a teologia vai sendo construída aí ao longo da história. E nós vamos falar aqui sobre vários temas aqui, né? Vários pontos aqui que nós vamos abordar. Teologia do Novo Testamento, patrística, teologia na Idade Média ou teologia medieval, né? Reforma, pós-reforma, até chegar aqui no nosso tempo, que é a teologia contemporânea, né? E vamos aí abordar todos esses temas aí. E aí eu quero fazer aqui, se você me permitir, Yuri, a primeira pergunta. Tá bom, fique à vontade, abrir? Pode fazer. Então vamos abrir aqui a nossa mesa aqui, Hamilton, fazendo aqui uma primeira pergunta, e a primeira pergunta é: quais eram as ênfases teológicas do Novo Testamento até o final do século I? Maravilha, né? Pensar sobre a teologia do Novo Testamento. Para pensar sobre a teologia do Novo Testamento, a gente tem que pensar primeiro um pouco sobre a teologia do Antigo, né? Sobretudo a questão da esperança messiânica. O Novo Testamento, as páginas dos evangelhos começam após 400 anos do dito, abre aspas, fecha aspas, silêncio de Deus, onde não houve voz profética, né? De Malaquias a Mateus, nós vamos ter João Batista como o último dos profetas, porém, esses 400 anos são anos de luta política em nome do sacerdócio perdido, né? Então o Velho Testamento termina com a promessa messiânica, inclusive o Messias que viria para poder converter o coração dos pais aos filhos. Essa é a última promessa de Malaquias. E aí esse período abre descortina o momento do Novo Testamento, porque é aquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos, né? Gálatas 4:4 diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido de homem, né? De mulher, do gênero humano. E aí Jesus então vem no período perfeito que ele poderia ter vindo, né? A contribuição dos romanos sobre, do ponto de vista da lei, era um tempo do governo romano, não havia lutas e guerras, né? Roma havia dissipado todas as questões políticas e territoriais com, por exemplo, Cartago, com a África e outros países. Então, do ponto de vista da ênfase dos romanos, a questão do direito, né? Uma sociedade organizada administrativamente. Do ponto de vista do pensamento grego, nós temos a influência da língua grega, e por isso o Novo Testamento escrito em grego, para que isso pudesse, então, ser uma mensagem que alcançasse o eco de todo o império, né? A filosofia também, nesse tempo, escrita em grego, isso pode também abrir. Inclusive, a filosofia ela lança questões, né, a partir da filosofia clássica, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles levantam as questões sobre o ser humano. Quem é o homem, né? Como ele apareceu aqui nesse mundo, o que é a ética, o que é ser justo, né? O que é viver de forma feliz, né? Por exemplo, Aristóteles. E as questões, então, levantadas por Sócrates, Platão e Aristóteles, Jesus responde nas páginas do Novo Testamento.
Então eu diria que esse contexto inicial é preciso ser colocado do ponto de vista dos gregos e dos romanos, e também a influência judaica, seria uma terceira influência. E aí entra a esperança messiânica. A Torá, né, como o texto básico dos judeus da época, e a esperança messiânica. Então, acho que o Novo Testamento apresenta nas suas páginas iniciais a manifestação do Cristo prometido. Jesus é o cumprimento da profecia do Velho Testamento. Ele disse, eu não vim para abrogar a lei, mas sim para cumprir, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A esperança messiânica é uma tônica dos evangelhos e, como decorrência, o reino de Deus. É uma temática central nos evangelhos. O reino que foi prometido no Velho Testamento, que Deus seria o rei do universo. Jesus se materializa e ele é o reino em pessoa. Porém, conforme diz o George Lyde, nós temos uma tensão entre o reino de Deus. O reino se manifestou, mas ainda não, né? Então a gente vê que Jesus começa através das curas, dos milagres, da ressurreição de pessoas, como Lázaro, por exemplo, e o reino se manifestou. Essas são as evidências do reino manifesto, mas ainda não, né? Essa é a tensão, quer dizer, há paz, mas não plena paz. Há vida, mas não a vida eterna. Há justiça, mas ainda a corrupção no mundo se manifesta, né? Então, acho que o reino de Deus ainda é uma temática muito importante nos evangelhos. Se a gente vai para as cartas de Paulo, eu acho que aí é uma tentativa de aplicação desse reino de Deus à vida da igreja, nessas diversas comunidades que começam a aparecer no Novo Testamento. E aí Paulo passa por essas igrejas, funda essas igrejas e utiliza as cartas como um instrumento de cuidado pastoral, eu diria, né? Então, Paulo funda as igrejas, mas ele não abandona as igrejas. Interessante isso. E ele usa as cartas para doutrinar, para cuidar. Eu diria que a temática central, talvez, dessas cartas seria a cristologia. Então, ele trata de quem é Cristo, como Cristo viveu, as implicações disso para nosso pensar, para nosso falar, para nosso viver, como a igreja ia se organizar, os impactos da igreja sobre a sociedade, né? Então, a gente vê a cristologia. A gente vê também a eclesiologia. Há uma organização de uma igreja, há uma liderança estabelecida, né? Então, se Cristo nos fez nova criatura, uma nação santa, então a gente tem uma maneira de viver e uma maneira também de influenciar a sociedade. Eu diria que, para finalizar, a gente pode pensar no Apocalipse, então, que é o descortinado da teologia do Novo Testamento, eu diria, né? Então, o Cristo prometido se manifesta e ele abre, então, as cortinas para o fim, mas que, na verdade, é começo. Então, acho que são temáticas centrais do Novo Testamento. Hamilton, enquanto você falava, eu estava aqui imaginando, né, você falando das cartas de Paulo, né, aquilo tudo que ele escreveu. Depois, a igreja ela continuou avançando. Então, como é que se deu essa teologia depois desse primeiro século? Porque ali no primeiro século a gente tem o que Paulo escreveu, a gente tem o que os apóstolos escreveram, mas depois, como se deu o restante? Maravilha, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Então a gente entende pela história que João foi o último apóstolo, né, a morrer. Diz a tradição, né, o Eusébio Cesareia, que é o historiador da igreja do 1º ao 4º século, ele nos traz essa informação, que João possivelmente foi o presbítero da igreja de Éfeso, né, e sobre a perseguição de Domiciano, que foi o imperador mais cruel, talvez, no Novo Testamento. Ele mandou perseguir João, por isso que ele foi exilado em Patmos, né, e é lá que ele escreve o Apocalipse. Então, João foi o último apóstolo a morrer, tá certo? Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, a teologia estava preservada, porque os apóstolos, eles eram uma Bíblia ambulante. Então, se tivesse qualquer dúvida sobre Jesus, quem foi ele, como é que aconteceu a história, os apóstolos eram as testemunhas oculares. Mas quando João morreu, nós tivemos um problema, né? Quem é que validaria a teologia da Bíblia? Quem é que seria o guardião ou os guardiões da palavra de Deus? Nós não tínhamos mais, né? Então, aí surge um momento chamado patrística, que é a era dos pais da igreja. Então, o Irineu, que foi discípulo de João, direto, Policarpo, né? Então, esses pais da igreja preservaram, de alguma forma, a doutrina da palavra de Deus, porém, aí nós já vamos começar a ter aberturas para uma teologia mais mística, vou dizer assim, né? Sobretudo a partir de Orígenes de Alexandria. Porque Alexandria começa a ser um centro, vamos dizer assim, do judaísmo, e esse judaísmo influenciado por Filo, né? Que abraçou a filosofia grega. Então, eu acho que aí a gente abre
na patrística precedentes para uma teologia não mais ortodoxa, quer dizer, uma teologia centrada na palavra de Deus, né? Então a filosofia grega começa a ser o instrumento de interpretação da Bíblia. Não mais a Bíblia é interpretada pelos princípios do Velho Testamento, né, pelos textos do Velho Testamento, mas Filo de Alexandria e Orígenes, eu diria também, eles contribuem para que o texto perca o sentido que ele tem, o sentido original do autor. E a filosofia seja a chave hermenêutica, vamos assim dizer, né? A filosofia, eu acho, ela é um instrumento de estudo, inclusive da palavra de Deus, sobre o raciocínio lógico, analítico do texto, mas a teologia, ela não pode ser serva da filosofia. A teologia bíblica, ela interpreta-se por si mesma. Ela tem algumas ciências, por exemplo, irmãs, por exemplo, como a arqueologia, a história, mas ela não pode se tornar serva da teologia, porque a teologia é uma ciência, eu diria, ateísta, né? Então não há perspectiva de Deus, a não ser alguns filósofos cristãos do tipo que vamos falar hoje, quando a gente tratar do período medieval, né? Mas ainda não estamos lá. Nós estamos falando de um período chamado patrística, em que a filosofia grega assume o comando, né, do método de interpretação da Bíblia, e aí nós vamos ter vários problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agostinho, quando ele pega a parábola do monte samaritano, através dessa interpretação, eu diria, mística, né, alegórica, a gente chama na história da interpretação da Bíblia, ele pega a parábola do bom samaritano e começa a dar sentido a cada elemento. Por exemplo, ele diz que o homem que veio de Jerusalém para Jericó, que desceu, né, é Adão, tá? Porque ele caiu, né? Então aí trata-se da queda humana. E diz que ele ficou meio morto. Aí trata dessa questão do ser humano, que talvez não teria tanta capacidade mais de se voltar a Deus por si mesmo, né? E ele diz que as 2 moedas que foram dadas na hospedaria para pagar o custeio daquele homem era o Antigo e o Novo Testamento, né? E o rapaz que levou ele para a hospedaria era Paulo, e a hospedaria era a igreja, né? Então veja que interpretação, vocês estão rindo, mas é uma interpretação mirabolante da fé. Muito né? alegórica, chamada né? de interpretação alegórica, porque a filosofia se torna a chave hermenêutica do texto. E a gente sai do princípio bíblico de interpretação de que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Compreende? Hamilton, você falou aí da questão da escola de Alexandria, né? Mas existia também outras escolas teológicas nessa época, né? Por exemplo, a de Antioquia, né? E um grande ponto de tensão entre essas 2 escolas era justamente a cristologia, né? Como essa cristologia, então, ela nasce de forma a assegurar que realmente Cristo seria o Filho de Deus? Porque, por exemplo, a Alexandria não acreditava na questão da natureza humana de Deus, enquanto a Antioquia defendia a ideia de que Cristo era 100% homem, 100% Deus. Como esse conflito ele nasce e se soluciona, né, dentro dessa teologia patrística? Maravilha. Quando a gente pensa na escola de Antioquia, que é uma outra abordagem, não uma abordagem, eu diria, alegórica, mas é o que a gente conhece como a interpretação histórico-gramatical, né? Então, a interpretação de Antioquia era uma interpretação que o texto ele é literal. Então, se era uma casa, era uma casa. Se era uma pessoa, era uma pessoa. Agora, onde é que entra o sentido literal? O sentido figurado, melhor dizendo. O sentido figurado está dentro do sentido literal. Quando o texto abre precedente, né? Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Obviamente, isso é uma metáfora, né? Jesus não pode ser um leão. Mas existem características do leão, né? Características desse animal que estão na pessoa e na obra de Jesus. Isso sim. Então, quando o texto extrapola o sentido, eu diria, literal, aí a Bíblia abre precedente para o sentido figurado. Tá? Então, a escola de Antioquia, ela traz a abertura para pensar o texto de forma histórico-gramatical. Ou seja, é a história, é a gramática do texto, eu preciso analisar o verbo, o substantivo, né? O que se diz do sujeito, o contexto histórico, social, político, e é esse contexto quem dá o sentido. E aí, mas na verdade a discussão da cristologia ela vai se ampliar até o século IV, né? Que nós vamos ter vários concílios da igreja para discutir isso, dentre eles o concílio de Nicéia, em 325, que vai estabelecer Jesus, a natureza de Cristo, né? Uma pessoa e 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Né? Acho que é mais ou menos por aí.
Era inclusive legal. isso que eu ia te perguntar, porque como você estava falando que começou a haver outras distorções, né, em relação ao próprio texto, ao entendimento, sendo que a gente vê ali no Novo Testamento, inclusive nós passamos por uma série agora vivendo a Igreja de Atos, né, que enquanto, enfim, os discípulos estavam vivos, então estava valendo ali o que eles viram, o que eles falavam. Inclusive a igreja você tinha ali próprio Pedro, né? Então várias vezes Paulo ele se reportou a Pedro, então havia isso. Mas como você falou, de repente morreram, não haviam mais. Então começou a haver as distorções. E como foi que conseguiu conciliar isso, né, para que essas distorções não se abrissem demais, e como foi conciliando para chegar até onde nós estamos, né? Maravilha. Então a gente sai da patrística, na verdade, e a gente já vai para um outro momento. Na verdade, as coisas não melhoraram, as coisas fizeram foi piorar, né? Não foi muita melhora, não, porque a patrística é o primeiro período que nós chamamos de Idade Média, né? 1000 anos de história, do século V até o século XV. 1000 anos de história, eu diria, do ponto de vista de uma fé mais centrada na palavra de Deus, um certo tipo de obscurantismo da fé, tá? Porque a igreja romana, ela assume o poder, né, político, inclusive para escolher um rei, por exemplo, a igreja católica que escolhia o rei, tá? Então a igreja católica, para além do poder político, poder religioso, ela assume poder político do mundo, né? E assume o poder da interpretação da Bíblia. Ninguém poderia interpretar um texto que não estivesse de acordo com a Santa Fé, né? É o que eles chamavam do princípio da analogia da fé. Qualquer pessoa que interpretasse a Bíblia tinha que se conformar aos princípios da análise da fé da Igreja Católica. Então aí nós temos um período, eu diria, não um período de total produção do conhecimento científico e nem bíblico, porque nos mosteiros, nessa época, havia a produção do conhecimento bíblico, né? Os monges resolveram sair dessa sociedade, né? Eu diria, uma sociedade que começou a ser secularizada para viver nos mosteiros. E lá a Bíblia era copiada, a gente não tinha imprensa ainda, né? Então quem queria uma Bíblia tinha que comprar essa Bíblia e os monges é quem copiava. Era caríssimo ter um exemplar da Bíblia, manuscrita. Então, aí nós temos o desenvolvimento do monastério, tá? Que é, para mim, nesse momento, um lugar, eu diria, de devoção, de estabelecimento de uma fé centrada em Deus, mas ainda orientada por essa hermenêutica alegórica, tá? Então, o que Orígenes estabelece lá no século II vai ser base para toda a interpretação da Bíblia no período medieval. Mas eu diria que temos teologia, sim, temos uma teologia medieval. Eu destacaria duas figuras centrais aí, né? Que é a figura de Agostinho e a figura de Santo Tomás, tá? E eu acho que a gente pode aí, então, começar a falar da teologia da Idade Média para ir vendo possibilidade de mudanças na reforma. Eu acho que sim, né? Legal, Hamilton. Você aí deu uma pincelada aí na Idade Média e tudo mais. Mas agora tem uma outra pergunta para você. Como era essa teologia, né? Como é que essa teologia é formada dentro desse período da Idade Média? Pronto, muito legal. Essa questão, ela, inclusive, a nossa igreja, já fazendo uma ponte com a nossa igreja, vamos dizer assim, atual, e a gente vai falar um pouco sobre ela, mas as características de nossa igreja, vamos dizer assim, ainda voltado para um certo romanismo, para um certo catolicismo ainda dentro da nossa igreja, uma figura central do sacerdote, uma organização eclesiástica centrada no templo, né, nas quatro paredes. Isso vem da Idade Média. Então a gente vai trabalhar um pouco isso. Do ponto de vista histórico, a Idade Média começa no século V e vai até o século XV, né? No século V acontece o seguinte, né? A centralidade do bispo de Roma, isso é uma coisa muito importante. Havia vários centros, eu diria, eclesiásticos no mundo, né? Então, Antioquia, Alexandria, Bizâncio ou Constantinopla, eram centros espalhados pelo mundo. Mas como é que Roma se colocou como um lugar central, né? Na época, os reis começaram a ter lutas e brigas, entre eles pelo poder, né? E de repente o bispo de Roma, cada cidade dessa tinha um bispo. Então Bizâncio tinha um bispo, Alexandria tinha um bispo, Antioquia tinha um bispo. Mas o bispo de Roma começou a se destacar porque quando alguém tinha um problema de guerra, o bispo de Roma acionava poder político para ajudar
essas cidades, esses centros, e eles começaram a ganhar essas lutas e o bispo de Roma começou a ficar importante, né? E até que chegamos, então, à exaltação maior no século V do bispo de Roma, e então a cidade de Roma ela se torna o centro do mundo, né? E a partir desse momento, o romanismo se destaca, e aí o Papa, nós temos o estabelecimento da chamada infalibilidade papal. O Papa ele é declarado como infalível. Ele é divino. E a partir desse momento nós vamos ter uma pessoa que é o mediador entre Deus e os homens, não mais Cristo. As doutrinas do Velho Testamento elas são colocadas, vamos dizer assim, de escanteio. E agora o romanismo, o catolicismo romano, ele domina a mente das pessoas e a interpretação da Bíblia. Então, há um lugar de adoração, que é a catedral, né? As chamadas catedrais, uma estrutura bastante, vamos dizer assim, imponente, né? Porque, mais ou menos como acontecia no Velho Testamento, o tamanho do meu templo é o tamanho do meu Deus, né? Então, quanto maior o meu templo, maior o meu Deus, e estou exaltando a ele. Salomão tinha isso na mente quando construiu o templo para Deus, né? Então, há um lugar da adoração, há um ofício sacerdotal único, vertical, o Papa é esse mediador, os bispos, e aí além dessa centralidade na pessoa, nós temos um processo de hierarquização dos ofícios. Aí temos o Papa, né, os bispos, os cardeais, e chega no membro, chega no leigo, né? Então, isso está na nossa igreja ainda. As pessoas que servem a igreja não são consideradas como, vamos dizer assim, importantes, mas há uma hierarquia dentro da igreja. A gente vê isso nas comunidades, né? É o pastor o centro, é o líder, e as pessoas são consideradas leigas. Há uma estratificação religiosa na igreja. O Papa, o pastor, ele é o responsável por servir, e os leigos são passivos, né? Essa herança medieval está na nossa comunidade evangélica, eu diria, brasileira, europeia e também, eu diria, também latino-americana. Está lá essa centralidade, né? O que acontece? As pessoas começam a ficar cansadas disso, né? Inclusive porque Roma começa a oprimir as pessoas e os estados começam a se revoltar contra isso. Há um espírito nacionalista no mundo que começa a desafiar o poder de Roma, né? Isso lá pelos... nós estamos aí, começamos no século V, lá pelo século X, mais ou menos, o nacionalismo, e nós vamos ter no século XII, século XIII, os pré-reformadores que vão dar efervescência a esse debate, né? Por exemplo, nós vamos ter o John Wycliffe, nós vamos ter o Jerônimo de Savonarola, que vão questionar esse poder da igreja. Por que nós estamos longe do Novo Testamento? Por que nós estamos seguindo essa igreja, né? Essa hierarquia papal? Cadê o que Jesus disse? Então, quando eles começam a voltar-se aos estudos do Novo Testamento, eu acho que aí tem uma questão importante no século XIV, né? Quando a imprensa ela vai ser inventada, tá? Nesse movimento de efervescência dos pré-reformadores e de volta ao Novo Testamento, a imprensa ela é inventada por Gutenberg, tá? E os estudos humanistas eles começam a acontecer. As pessoas começam a não mais ler a Vulgata Latina, que era o texto da época, e começam a ler o Novo Testamento, né? Começam a ler a Bíblia, começam a abrir a sua mente para os textos clássicos da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, e o estudo bíblico começa a voltar aos originais. Eu acho que isso é uma grande questão. Hamilton, talvez as pessoas de casa devem estar se perguntando, você acabou de falar, dizendo que as pessoas voltaram a ler o Novo Testamento. Isso na língua original, grego, ao invés do latim? Isso, por quê? Porque a Vulgata Latina, gente, foi o texto de Jerônimo, tá? Jerônimo, ele traduziu o texto hebraico para o latim. Agora, veja só, olha a discrepância. Nós temos o Velho Testamento escrito em hebraico e aramaico, né? O aramaico é um tipo de hebraico, eu diria, mais ou menos português e espanhol, tá? Essa diferença aí do hebraico para o aramaico. A diferença é que no Velho Testamento, o aramaico era a língua, eu diria, do comércio, né? E o hebraico era a língua da religião, tá? Depois, no Novo Testamento, isso inverte. O aramaico vai ser a língua do povo, né? E o hebraico vai continuar sendo a
a língua da religião, mas o aramaico era a língua do comércio, né, no Velho Testamento. Então o que acontece? O Jerônimo traduz para o latim esse texto chamado a Vulgata Latina, ou o latim vulgar, pega o texto hebraico e aramaico e traduz para o latim, né? Pega o texto grego e traduz para o latim. A gente sabe que quando a gente traduz uma coisa de uma língua para outra, a gente perde o significado, coisas, né? E, além disso, algumas doutrinas vão ser orientadas pela igreja, por exemplo, a partir desse texto latino. Mas e aí os originais, onde estão? Né? Então, a partir do século XIV, com os estudos humanistas, os estudiosos da Bíblia começam a estudar o grego e o hebraico. A partir daí, a gente começa a ter lampejos de uma teologia que começa a dar sinais de reforma, de mudança. Hamilton, fazer né? uma pergunta aqui. Você estava falando aí a respeito do contexto histórico, falando a questão dos estados, igreja e Roma, né, surgindo com essa ênfase, né, ali. Você acredita, aqui está falando do século V até o século XV, né? E aí a gente às vezes imagina que no século XVI dá aquele foco das indulgências, né? A pergunta que eu tenho para fazer é assim, entre esse século V e XV, você acha que essa questão da indulgência ela também favoreceu para que surgisse no século XVI esse movimento de reforma? Muito bem. É interessante essa história das indulgências. Então a gente falou do século XIV, humanismo, abrimos os estudos bíblicos originais a partir de influência do estudo dos clássicos, né? A Renascença Florentina é muito importante nesse momento. As pessoas abrem a mente para a cultura, porque até então estavam sob a subserviência da igreja, né? Então a igreja monopolizou a cultura, ela monopolizou a Bíblia. E quando a gente monopoliza o conhecimento, a gente escraviza as mentes, a gente escraviza as pessoas, né? Então, a partir do século XIV, temos essa abertura. No século XV, esse movimento continua, os pré-reformadores, e no século XVI acontece o seguinte: o Papa Leão X resolve construir a Basílica de São Pedro, né? E ele estabelece uma chamada bula papal, escreve um documento que todas as pessoas que quisessem, por exemplo, poderiam comprar um terreno no céu. Imagina comprar um terreno no céu, né? E teriam seus pecados perdoados se pagasse por aquela bula, né? Isso foi chamado as indulgências. E aí isso começa a ser difundido no Império. Nessa época, um monge agostiniano chamado Lutero, né, ele começa a estudar o Novo Testamento, sobretudo a carta de Paulo aos Gálatas e Romanos. Ele começa a ver a distância em que a igreja está no século XV e XVI do que o Novo Testamento propunha. Então, uma fé centrada em Cristo é diferente de uma fé centrada na Santa Fé, né? Não há mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus é o mediador, né? Então, quando ele lê Romanos, especialmente Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele vai ver que nós somos justificados pela fé e não pela santa sé. É pela fé. E aí nós temos, não que assim, dormimos na Idade Média e a gente acorda na Reforma. É um processo, né? Foi um grande processo de mudança de época através da mentalidade das pessoas, que começa a voltar ao texto original. Eu diria que uma pessoa importante nesse momento foi Philip Melanchthon, né? Um discípulo e um amigo pessoal de Lutero, porque Melanchthon foi um profundo conhecedor das línguas originais, o grego e hebraico. Então ele ajudou Lutero na tradução do texto original para o alemão, né? Aí nós temos a famosa Bíblia de Genebra. O que era a Bíblia de Genebra? Era a Bíblia traduzida dos originais para o alemão popular. Então, aí a reforma protestante ela ganha força com Lutero e os reformadores, né? Hamilton, você acredita que Lutero quis fundar uma nova religião ou ele queria apenas acabar com aquilo que estava ruim na religião a qual ele pertencia? Muito bem, boa pergunta, né? Na verdade, o Lutero nunca quis isso, né? Primeiro que quando ele estava vivo, ele disse: olha, se eu morrer, ninguém aqui vai criar uma doutrina em meu nome. Nunca ele mandou ninguém abrir a igreja luterana, né? Mas a igreja luterana é uma herança dos princípios e dos postulados de Lutero. Mas veja só, quando ele sabe dessa história do Leão X e fica sabendo das indulgências, ele está estudando. Ele era professor nessa época da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E estudando Salmos, estudando Gálatas,
sobretudo Romanos, ele começa a ver que a igreja está longe do Novo Testamento e ele escreve a famosa as 95 teses defendendo a fé cristã, né? Defendendo a teologia do Novo Testamento em relação à teologia medieval. Mas não foi assim, ele bateu lá as 95 teses no castelo da igreja de Wittenberg e amanhã o povo acordou reformado. Não, isso começou a trazer impactos nos impérios, né? Ele vai ser questionado por isso na chamada Dieta de Worms, né? Na Dieta de Worms ele é questionado sobre isso. Eu li algo recente sobre isso, né? Até por conta do Dia da Reforma, que disse que isso já era um costume, você pregar algumas coisas, algumas teses suas na porta da igreja. Então, talvez Lutero ele nem tinha a noção da proporção que aquilo teria. Poderia causar, né? Poderia causar, até porque a cidade é uma cidade muito pequena, uma cidade que não tem muita importância na Alemanha, né? Então, para ver o quanto isso Era foi... até isso que eu ia citar, Yuri, porque assim, às vezes a gente tem ideia que Lutero só escreveu as 95 teses, né? Mas se a gente olhar para trás, ele escreveu mais coisas ainda. Mas eu acho que tanto o ambiente como o momento que estava sendo vivido ali, né, o contexto em si, influenciou para que as pessoas pudessem notar essas 95 teses e então implodir, vamos dizer assim, essa reforma. A pergunta que você fez, Euri, a respeito de Lutero, perguntando se ele queria construir uma nova igreja, né, ou fundar uma nova igreja, isso se torna tão irreal que quando a gente olha para a própria história de Lutero, a gente percebe Lutero, apesar de ter aquela separação e surgir a igreja luterana, mas a gente percebe dentro da igreja luterana costumes da igreja a qual Lutero havia procurado a reforma, né? Porque a reforma dele era simplesmente mudar aquilo que para ele não estava bem dentro da igreja, né? E como é que isso impacta, assim, a nossa vida hoje, Hamilton? Qual é o impacto disso, dessa reforma, dessas 95 teses hoje aqui com a gente? Eu sei que eu estou dando um salto longo, né? Mas como é que isso nos influencia? Maravilha. A gente precisa entender a reforma, ela não localizada somente na Alemanha, primeiro, né? A gente vai ver que a reforma, ela tem um start, quer dizer, quem ficou conhecido na reforma foi Lutero. Mas a gente tem outros reformadores. John Huss? John Huss, por exemplo, na Saxônia, né? Na verdade, ele antecede um pouco, aí ele prepara isso daí, ele morre, né? Numa fogueira em nome de Deus, em nome da sua fé. Mas a gente vai ter, por exemplo, a gente tem em Genebra, na Suíça, a grande obra de Calvino, né? Calvino foi um extremo estadista. Ele chegou em Genebra. Genebra era uma cidade, no século XVI, era uma cidade profundamente promíscua. A prostituição, né, rolava solta e era um negócio terrível. A criminalidade. Né? Alto, né? E ele estabeleceu uma ética chamada ética cristã, né, que a gente chama. E ele, uma coisa interessante, ele botou vigia dos crentes na época, é o chamado consistório, né? O consistório era um grupo de pessoas da igreja no meio da sociedade vigiando os crentes. Você está fazendo errado, você está mentindo, você está passando troco, né? Errado. E aí o consistório, se encontrava alguma pessoa fazendo uma besteira, eles se reuniam, né? E excomungavam aquela pessoa. Que coisa, né? Imagina se a gente fosse fazer isso na igreja hoje. Funcionava que nem quando eu era pequeno na igreja, aí tinha as diaconisas na igreja que ficavam de olho assim, ó. Opa, tá fazendo alguma coisa errada, volta, senta no banco novo. Hein? Olha aí de onde veio um costume. De onde veio um costume. Mas interessante, a preocupação, porque ele era tão, vamos dizer, Calvino, era tão cônscio da presença de Deus, que ele não admitia qualquer pessoa desobedecer a Deus e desonrar a Deus ou pecar, né? Então, ele teve uma obra muito grande, ele era um francês, mas teve uma obra muito importante do ponto de vista da ética, inclusive culpam o próprio protestantismo e, sobretudo, o calvinismo do capitalismo, né? O Max Weber escreve um livro chamado A Ética Cristã e o Capitalismo, dizendo que os protestantes foram culpados pelo desenvolvimento do capitalismo, porque o protestante não bebe, né? Não faz farra, não gasta dinheiro. Então, todo o dinheiro, inclusive os empresários da época, eles pegavam o lucro e reinvestiam na produção e reinvestiam nos funcionários. A chamada PL, né? Participação dos lucros, foram os protestantes que inventaram, tá certo? E, nesse sentido, as pessoas viviam de forma frugal. Elas economizavam, né? E, a partir disso, então, começou a ter o excedente. E aí o Max Weber, escrevendo A Ética Cristã e o Espírito do Capitalismo, ele diz que o capitalismo é resultado do protestantismo. Mas, além disso, nós vamos ter Calvino, né, em Genebra, nós
nós vamos ter John Knox na Escócia, e ele se torna aí o pai do presbiterianismo. Então, se você quer conhecer um pouco a história da igreja presbiteriana, você tem que estudar John Knox, uma fé, diria assim, reformada, calvinista, tá certo? E eu diria que esses autores da Reforma Protestante, eles trazem uma coisa importante para a gente, que é a centralidade da palavra, né? A gente conhece os solas, né? A sola Escritura, sola Fides, solo Christus, soli Deo Glória, e isso são princípios, são pilares da fé. É só Cristo que salva, é só a palavra de Deus, a centralidade da fé, né? É só Jesus. Agora, o que a gente tem ainda na reforma, e a gente não resolveu na reforma, é porque a reforma é a reforma da palavra, não é a reforma da eclesiologia, não é a reforma da organização da igreja, tá? Por isso que a igreja ela ter uma reforma do ponto de vista da palavra, mas a estrutura dela continua. Ela continua com a centralidade na pessoa, na centralidade na reunião do culto, no templo. Então, era né? isso, inclusive, que eu ia te perguntar, Milton, porque a gente estava falando dessa teologia medieval e depois entramos aqui nessa teologia reformada. Então, era isso que eu ia te perguntar, até que ponto elas se aproximam e que elas se distanciam, né? Então, qual foi realmente esse impacto que houve para que haja essa mudança entre a teologia medieval para a teologia reformada? Maravilha. Eu acho que a grande questão, a grande contribuição da reforma, no meu entendimento, é assim. Primeiro, do ponto de vista da interpretação da Bíblia, é uma coisa a destacar, porque a gente sai do corporativismo da Igreja Católica, porque para interpretar a Bíblia é preciso do aval da Igreja. Então, Lutero, os reformadores, eles trazem que o indivíduo pode interpretar a palavra de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Não é o princípio de Lutero? Orare, laborare. Orare et laborare. Oração e trabalho. Eu tenho a inspiração do Espírito, mas eu preciso me debruçar sobre o texto, estudar o texto. Então, eu acho que o foco no indivíduo é a grande questão da reforma protestante em primeira instância, do ponto de vista social, em relação ao corporativismo da igreja. E para o cristianismo, o crente em Cristo, iluminado pelo Espírito, ele pode compreender a palavra de Deus. Esse é um grande destaque, né? O foco na interpretação individual do crente em relação à palavra de Deus. Eu destacaria também a salvação, a doutrina da soteriologia. Você tem um foco na pessoa de Jesus muito forte. É Jesus quem salva e não mais a igreja. Mas veja que é uma reforma doutrinária, não é uma reforma eclesiológica. É a doutrina da palavra de Deus que vai para o centro. Mas a forma de ser igreja, não. A gente continua com uma pessoa mediadora, que é o pastor, né? A gente continua com o lugar da reunião, que é o templo. Nós continuamos com as tradições. Então, a reforma da eclesiologia da igreja ela é muito bem mais para frente. Eu diria que a gente ainda está vivendo ela na igreja contemporânea. É uma nova forma de ser igreja, como a gente pensa aqui na nossa igreja, né? Então, uma igreja que tem um fundamento na palavra de Deus, mas reinventa a sua eclesiologia, a sua maneira de ser igreja, a sua inserção na sociedade, o uso da tecnologia. Os reformadores não pensaram isso. Os reformadores queriam reformar a palavra, é uma reforma da palavra. Não é uma reforma, eu diria, da eclesiologia e não é uma reforma do espírito. Porque o avivamento, os grandes avivamentos vão mais para frente, no século XVII, por exemplo, né? O primeiro grande avivamento com Charles Finney, né? Por exemplo, e depois o segundo grande avivamento com George Whitefield, Wesley, né? Jonathan Edwards. Aí eu diria que nós temos a reforma do Espírito. Então, no século XVI nós temos a reforma da palavra e no século XVII nós teríamos então a reforma do Espírito. O que seria essa reforma do Espírito, né? Seria, de repente alguém em casa pode estar pensando assim, alguém está mudando o Espírito Santo, alguém está fazendo alguma coisa, o que é essa reforma e como ela age dentro da igreja? Muito bem, eu diria que nós temos uma volta à vida devocional, né? Eu acho que aí a teologia ela assume o papel da devoção, porque mais para frente nós vamos ter, por exemplo, no século XVIII, com o iluminismo francês e alemão, e depois o racionalismo do século XIX, o apagar desse espírito na igreja, porque a Bíblia vai ser dissecada nas universidades europeias. A Bíblia vai ser vamos dizer assim, um texto dissecado, Deus vai ser dissecado, como se Deus pudesse ser colocado num laboratório, analisado num tubo de ensaio. Então o racionalismo e o iluminismo vão trazer Deus
à margem da história, a tal ponto que a gente vai ter, no século XX, por exemplo, o Nietzsche dizer que Deus morreu. Então Deus não tem as doutrinas deístas, por exemplo, que Deus, é como se Deus criasse o mundo como um relógio e desse corda e deixasse o universo se desenvolver por si mesmo, tá? Então as doutrinas deístas, deísmo em inglês. Mas eu diria que a gente pode pensar nessa reforma como uma reforma da palavra e o século XVII como uma reforma do espírito. Os pietistas na Alemanha, né? Os puritanos na Inglaterra, eles vão trazer essa preocupação da teologia que tem impacto na vida, né? Porque o que eu penso de Deus tem que impactar meu cotidiano. Não consigo ver uma separação entre razão e emoção, ciência e fé, e a teologia e a devoção, não é possível. Então, quando você fala a respeito dessa reforma de espírito, na verdade, você está falando de uma teologia mais prática, mais vivencial. Eu diria. Hamilton, a gente já falou aqui, né, dos pais da igreja, então depois a gente passou ali por Santo Agostinho, Tomás de Aquino, chegamos em Lutero, falamos de Calvino, foi a época ali do pietismo também, mas quando foi que chegou até nós, assim? Porque a gente está falando ali daquela teologia formada ali naquele berço europeu, né? A gente está falando ali França, Alemanha, Inglaterra, mas quando foi que chegou aqui no Brasil, em que época foi, enfim. Maravilha, então a gente já chega já na nossa história contemporânea. Eu diria que a gente precisa pensar, para chegar no Brasil, que a teologia inicialmente ela é europeia, né? Então os grandes teólogos são alemães, são franceses, e para chegar no Brasil a gente tem que pensar no século XVI, ainda no contexto da Reforma, que a reação da igreja, que nós chamamos de contra-reforma, a igreja teve várias ações para tentar parar o protestantismo nessa época, no século XVI. Dentre elas, por exemplo, nós temos a Inquisição, a chamada, abre aspas, fecha aspas, Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? Mas quiseram parar, mataram várias pessoas, né? Sobretudo na Europa e na Espanha, foi terrível, né? As torturas em relação a isso. O Index foi uma lista de livros que as pessoas não poderiam ler. Imagina você proibir as pessoas de ler, né? Quer dizer, eu vou controlar o que as pessoas leem. Dentre eles, por exemplo, o livro de Aristóteles não poderia ser lido, né? Se você assiste aquele filme da Rosa, por exemplo, conta muito essa história, né? Todas as pessoas que liam Aristóteles morriam. Por quê? Porque quando eles passavam as páginas, tinha veneno no livro. Então eu faço assim, vou lendo e daqui a pouco eu leio e morro. Vou beijando o veneno. Então a igreja colocou essa história de proibição de alguns livros, né? No Conselho de Trento, para poder então estabelecer algumas doutrinas, tá? Que pudessem ser colocadas na igreja de novo, como, por exemplo, a Ascensão de Maria, por exemplo, a questão do purgatório, né? Algumas doutrinas foram discutidas no concílio e foram proliferadas então para avanço do catolicismo e o protestantismo ser colocado à margem. Uma outra ação foram as chamadas missões, né? As chamadas missões jesuítas, Comunidade de Jesus, chamada e organizada e fundada por Inácio de Loyola, tá? O que acontece? Essas missões do século XVI, elas tinham, vamos dizer assim, uma inclinação militarista, de conquista da terra, de amplitude da terra para a igreja. Então, essas terras conquistadas, elas iam para as contas da igreja católica. Então, dentre essas terras, eles chegaram à chamada terra a ilha de Veracruz, ou terra de Santa Cruz, no nosso país. Então, eu diria que os primeiros professores de teologia do país, da nossa terra, foram os jesuítas, tá? É uma herança católica que fundamenta a nossa maneira de pensar. Então, toda aquela hierarquia que nós falamos na medievalidade, ela está estabelecida na teologia dos jesuítas, tá? Bom, aí nós temos século XVI, século XVII, no período da colônia, tá? Então, todo esse período colonial do século XVI até o século XIX, XVIII, mais ou menos, a gente tem essa influência dos jesuítas. No Império, as pessoas vão se abrir mais para os estudos iluministas, e aí os jesuítas vão perder terreno, tá? Chamada Reforma de Pombal, o Marquês de Pombal traz as influências iluministas para o Império, e aí há um processo de redução da influência católica, tá? As pessoas começam a abrir-se mais
o ateísmo começa a se desenvolver. Mas antes disso teve uma tentativa dos protestantes holandeses, né? Isso. Mas que acabou que não vingou também. A reforma holandesa, nós tivemos isso, né? No século XVIII, aí, mais ou menos. Acho que chega ali para a área de Recife, né? Isso. Né? Inclusive, nós temos alguma influência aqui também no Ceará, né? Agora, a grande questão vai ser o século XX, tá? O protestantismo, o pentecostalismo, na verdade, né? Você vai ter a reforma holandesa no século XVIII, depois algumas insurgências do protestantismo aqui no século XIX, mas o Brasil vai conhecer realmente o cristianismo através dos pentecostais. Que coisa interessante. No início do século XIX, no início do século XX, melhor dizendo, em 1910 nós vamos ter a Igreja Assembleia de Deus, quer dizer, 11, né? 1911, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que eram missionários suecos, batistas inclusive, né? Batistas. Como se transformaram nos assembleianos? Através do chamado movimento da Rua Azusa, né? Vocês devem se lembrar. Sim. Em 1906 eles foram para lá, eram batistas, foram para lá, para a Rua Azusa, conheceram o movimento, né, do que estava acontecendo lá e disseram, abre aspas, fecha aspas, foram batizados no Espírito Santo. Quando eles voltaram para a Suécia e não foram mais aceitos, né, obviamente dentro de uma igreja batista, e disseram que tiveram uma revelação aí que tiveram uma visão de um nome chamado Pará, né? Aí foram olhar no mapa, onde é que está o Pará? Estava no Brasil, né? Aqui no nosso norte aqui. Então eles aportaram aqui de navio, inclusive pediram um sinal, viu? Diz a história que eles disseram assim, nós só vamos se Deus confirmar. Nós queremos um navio, tal dia, tal hora, para a gente ir para lá. E não é que tinha mesmo navio? Foi Deus, né? Então o protestantismo chega, o evangelho chega no Brasil com força através dos pentecostais. Então a gente vai ter, em 1910, chega a Congregação Cristã do Brasil, primeira, né? A Igreja Pentecostal, fundada pelo Luigi Franciscon, um italiano. Em 1911, a Assembleia de Deus, e aí a gente tem um chamado pentecostalismo clássico, né, gente? Qual é a teologia dele? A primeira coisa, a ênfase em línguas, é chamadas línguas estranhas. Então, o cara se converte e tem uma segunda experiência que é chamada línguas estranhas. A gente não vê muito isso na Bíblia, a gente vê que quando a gente crê em Jesus, nós somos batizados no Espírito, selados pelo Espírito e a gente entra no corpo. Então a gente entende o batismo com o Espírito Santo no mesmo momento da conversão, né? Aí nos anos 50, mais ou menos, entre 50 e 70, a gente vai ter uma outra onda do pentecostalismo, que não mais esse pentecostalismo só com línguas, a gente vai crescer agora a história das grandes cruzadas evangelísticas, né, através de estádios, escolas, a gente vai ter muito isso, e aí a gente tem muita influência da Igreja do Brasil para Cristo, tá, nesse momento, e também a Igreja Quadrangular, tá, que vão trazer uma nova roupagem para a teologia, uma teologia das cruzadas, uma teologia do evangelho que alcança as pessoas. Então, na verdade, no meu entendimento, não foram os protestantes que colocaram o povo na rua para servir a Deus, foram os pentecostais, né? Pentecostais clássicos. Nesse caso, a gente poderia citar também o Billy Graham? Sim, ele está dentro desse movimento. Então, aí já é um protestantismo que já não vem mais da Europa, já vem dos Estados Unidos. Do americano, isso. A gente sai de uma influência europeia. Até então a gente tem batistas suecos e tem o italiano Luigi Franciscon, ainda é Europa. Nos anos 50 e 60 e 70, não, já é uma influência americana. Então a gente recebe um evangelho americanizado. Isso é legal e mais ou menos não legal, porque os americanos eles queriam colocar a cultura deles aqui no nosso país. Então, se eles usavam lá, era frio, terno e gravata, eles queriam que os caras se convertessem nas terno e gravata aqui também, no país tropical, não? Complicado, né? Eu vou para a igreja com terno e gravata. Pô, isso é cultural, tá? Isso não está na Bíblia, usar terno e gravata para o público. Tá? Mas aí a gente vai para os anos 70 agora, que iniciamos o último momento dessa questão contemporânea, que é o chamado neopentecostalismo, tá? A partir dos anos 70, com a Igreja Universal, o Reino de Deus, e também a Igreja do cunhado dele, me fugiu o nome agora. A Igreja Internacional da Graça.
e desdobra-se nos anos 70 e 80. Nos anos 90, a igreja renasce em Cristo. Então a gente tem o primeiro momento do neopentecostalismo no Brasil. É aí que surge então a teologia da prosperidade. Isso, exatamente. O que eles fazem? Eles pegam a história das línguas do pentecostalismo clássico, associam aquilo que foi acrescido, que é o evangelho em grandes estádios, né, em grandes aglomerados, e agora acrescentam algumas doutrinas extras aí, do tipo, por exemplo, a teologia da prosperidade, né, a chamada quebra de maldições, batalha espiritual. Então é um tipo de cristianismo um pouco mais mistificado, eu diria, né, que está na nossa igreja. As influências estão aí, quer dizer, a rosa ungida, que vai espantar o mal olhado da minha casa, o sal grosso. Então me parece que agora, no nosso evangelicalismo do século XXI, a gente tem essas heranças ainda. Então temos herança de um catolicismo ainda, existe uma centralidade na pessoa e no lugar ainda. Nós temos ainda uma influência, eu diria, neopentecostal também, de lugares sagrados, de pessoas sagradas e de práticas místicas dentro da igreja. Essa é a minha preocupação, né? Porque as coisas, elas não têm unção. Quem tem unção são as pessoas. Isso me parece, Hamilton, muito mais uma estratégia, vamos dizer assim, de marketing, para poder conquistar talvez aqueles fiéis que eram oriundos do candomblé, enfim, que eram oriundos dessa coisa mística, né? Então eu vou também apresentar o místico para ganhá-los, né? A nossa fé, quer dizer, a nossa brasilidade, gente, nós temos herança africana, indígena e europeia, né? Então a teologia europeia, a centralidade católica na nossa maneira de pensar, quer dizer, o nosso imaginário religioso, grosso modo, ele é católico, né? Ele é católico romano, sobretudo, né? Mas a gente tem no nosso DNA social uma influência anímica, né? O animismo dos indígenas e a história das religiões afro-brasileiras, dos negros. Então nós somos uma miscelânea, nós temos um pluralismo religioso aí, que é um caldeirão de coisas. Agora, o desafio nosso como Igreja de Jesus, estabelecer um diálogo com essa teologia contemporânea. Tivemos autores ao longo da história, pós-guerra, por exemplo, Karl Barth, Emil Brunner, Soren Kierkegaard, que postularam uma fé pós-guerra, em que essa ortodoxia, essa fé correta, ela não trouxe mudança, ela gerou a guerra, né? E agora, como a gente vai fazer para reconstruir esse universo, esse mundo pós-guerra? Precisamos de uma teologia mais devocional, mais voltada para a alma, mas essa teologia devocional nos fez afastar também da doutrina correta, tá? Eu acho que nosso desafio hoje como igreja, nessa pós-modernidade, lutando com o desafio do relativismo, né, com o ateísmo, com o pluralismo religioso, é uma fé centrada na palavra de Deus. Porque toda essa herança nossa, o que a gente vai fazer? Vai pegar o passado e ver o que a gente errou, o que a gente acertou. E tentar fazer uma síntese de uma igreja que tem uma doutrina sadia, profunda, mas que ao mesmo tempo tem uma prática devocional, ética, né? Lembramos da ética, e que tenha inserção social, que tenha capilaridade na sociedade, possa modificar o bairro, que os casais possam ser transformados por essa palavra, que os jovens, que os adolescentes. É uma palavra viva para transformar essas gerações, eu diria, né? Esse é o nosso debate hoje. Tornar a teologia prática. Prática. E a nossa prática cristã, eclesiológica, ela seja orientada por uma teologia viva. Porque eu também acho problema quando a gente fala assim, um jargão evangélico, a letra mata, o espírito vivifica, né? É uma interpretação grosseira do texto de Paulo, que está dizendo que a letra que mata é a lei. Ele diz isso versos depois. Mas a gente diz isso para, ofuscar a questão do estudo bíblico, né? Dizer, não preciso estudar a Bíblia, não preciso conhecer mais. Mas como é que eu vou conhecer a Cristo se eu não ler a Bíblia? Como é que eu vou conhecer ao Deus que eu digo servir se eu não o conheço? Se o livro dele eu não leio, se o livro dele eu não leio. Que às vezes a gente usa isso como desculpa, né, para fugir da nossa responsabilidade pessoal, Talvez. Dos pilares que a gente fala aqui, né, de se debruçar em cima da palavra em busca do conhecimento de Deus, né?
isso não significa que nós, como você falou, não vamos colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E examinar Deus por completo. Afinal de contas, Ele é eterno, nós somos finitos, né? Muito bacana isso daí. Desbordando aí numa teologia prática, desafios. Bom, a gente passou aqui o tempo, esse podcast voou, viu? E eu vou te dizer, a gente conversou sobre muita coisa. Conseguimos sair ali do Novo Testamento, na verdade começamos falando ali do Velho Testamento, chegamos no Novo Testamento, passamos por todo esse período, né? Igreja da Reforma, enfim, chegamos aqui no Brasil. Bom, tempo precioso, Hamilton, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, assim, foi muito conteúdo aqui que a gente teve, né? Debate, muito, acho que vou precisar assistir depois novamente para me conseguir pegar todo esse conteúdo aí. É muito bom, muito legal. Tem alguma dica pra gente de um livro que fale sobre essa igreja, que fale sobre a história dessa igreja, para quem queira se aprofundar um pouco mais? Legal, gente. Eu trouxe aqui para vocês para indicar essa literatura preciosa, tá? Roger Olson, História da Teologia Cristã. 2000 anos de tradição e reforma, tá? Ele trata de todo esse período que a gente falou hoje aqui, com detalhes e esmiuçando. A gente está aqui no momento de abertura do debate, mas você pode aprofundar lendo essa literatura, lendo livros de história da igreja, do tipo, por exemplo, o Justo Gonzalez, tem uma coleção muito legal, né, sobre a história da igreja. E aí dentro da história da igreja você pensa sobre a história da teologia. Acho que vale a pena esse aprofundamento. Então nós ficamos por aqui, esse foi o nosso segundo episódio aqui do Mais BíbliaCast. Semana que vem tem mais, você pode, como a gente já falou, você pode assistir pelo YouTube a hora que quiser, você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, ali enquanto você dirige, enquanto você faz algum outro trabalho ali em casa, você consegue ouvir. Como eu disse, semana que vem a gente vai ter mais. Estamos vivendo agora na nossa igreja, Igreja Batista Central, uma série voltada para a teologia. Então todos os domingos, tanto pela manhã quanto pela tarde, estamos abordando alguma área dessa teologia. Já falamos aí sobre pneumatologia, já falamos sobre cristologia, então vamos falar ainda mais sobre isso. Você é o nosso convidado para nos acompanhar aqui e também para estar conosco domingo na tenda. É um prazer estar com você, então. Muito obrigado aqui para as vistas da mesa. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.